Você já ouviu falar daquele termo, o sujo falando do mal lavado? Pois é, eis que ele ataca de novo. Volodymyr Zelensky, o que acontece? Ele, nos seus comunicados habituais, né, que ele faz, ele comentou, ele criticou, na realidade, alguns possíveis países que estariam ajudando os russos na sua empreitada, né, com componentes eletrônicos. Ele está dizendo assim, que componentes de sonegadores de sanções do mundo todo. Foi basicamente isso que ele começou a falar, a criticar, né, dizendo que esse fim de semana agora, né, ocorreu um grande ataque russo, 165 mísseis e drones ao todo. E ele comentando que atingiu Poltava. Eu até trouxe essa notícia aqui no canal, né, Kharkiv, Dnipro e por aí vai. E ele diz o seguinte, olha, atualmente os esforços ainda estão em andamento em Poltava. Ele, né, começa a falar em várias regiões da mortandade que foi. Falou dos Shaheeds, né? E ele até comenta, devemos sempre ser absolutamente honestos sobre esse terror russo. Eles não seriam capazes de causar tanto dano, tanto intensamente, e literalmente todas as noites sozinhos. Aí vem o ponto. Ele criticou isso, né, dizendo que existem países ajudando os russos com componentes eletrônicos. Só que ele esqueceu, ele omitiu um pequeno detalhe, tá? No final desse vídeo eu vou deixar a informação para você, tá? Vou deixar o vídeo. O vídeo no canal saiu dia 21, agora de janeiro, onde eu trouxe uma notícia que fábrica ucraniana estava traficando, né? Estava vendendo microchips, chips das mais diversas situações para os russos. E aí está ele criticando, né? Supostamente criticando o Ocidente que está ajudando os russos, isso, aquilo, outro, e ele esqueceu de comentar que no país dele, na casa dele, evidentemente ele está combatendo agora, né? Mas que na casa dele, né, tá fazendo isso. O próprio país dele, Ucrânia, não o Estado, né? Mas enfim, algum cidadão ou cidadãos ucranianos estavam fabricando microchips e estavam vendendo para intermediários, enfim, o esquema russo padrão, né, de cortina de fumaça, para que os russos pudessem comprar esses microchips e pudessem utilizar em equipamentos militares. E aí onde vem essa questão. Então quem está violando o quê? Como ele traz aqui, ó, qualquer violação das sanções deve ser considerada cumplicidade na guerra e aqueles que ajudam a destruir vidas devem ser responsabilizados. Então, se for pela ótica dele, então ele também, o governo dele também vai ter que ser responsabilizado nessa ótica. Então fica aí o questionamento. E me diz aí, o que você acha de tudo isso? Diz aí o que você acha, inclusive, sobre o poder de retórica de Zelensky que tem, né? Toda essa questão de se comunicar, que ele consegue se comunicar muito bem, muitas vezes trazer para si algumas situações, ou omitir outras situações, como esse caso, por exemplo, tá? E é onde entra sempre a questão que eu trago aqui no canal constantemente. Olha, tá buscando notícia? Primeiro, deixar bem claro, eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Não sou santo, não sou bonzinho, nem tenho... nem sou o cara. Longe disso, tenho um monte de defeitos, etc, etc, etc. Mas assim, toda notícia eu procuro buscar fontes diversas para trazer e concluir. Peraí, deixa eu ver. O quão séria é essa notícia? Eu tô desconfiando. Peraí, deixa eu confirmar. Deixa eu ir ali. Né? Inclusive, às vezes eu não produzo. A minha meta era produzir por dia nesse canal 10 vídeos. Eu teria condições de produzir cerca de 10 vídeos. Só que muitas vezes alguns... quem acompanha o canal já deve ter percebido... E às vezes eu não noticio alguns fatos. Primeiro fato que eu evito noticiar, que o próprio Zelensky e do outro lado Putin e seus interlocutores muitas vezes distorcem os números, que é essa questão de mortandade, né? Quantas pessoas, qual foi a baixa de fato, né? Foram tantas pessoas que faleceram, o confronto teve isso, teve aquilo. Eu evito trazer porque os dois lados distorcem bastante.
tá? Se fosse um valor aproximado, por exemplo, com os mapas. Os mapas é comum ter uma missão ou outra ali, e aí quando você pega uma série de dados, você consegue chegar ao meio do caminho, porque o mapa não vai mentir ou omitir o máximo possível, né? Assim, vai omitir o mínimo possível, melhor dizendo. Já no caso, esse caso aqui de Zelensky, na retórica, em alguns casos, até do lado de Putin. Eu estou falando de Zelensky porque a matéria, agora, nesse momento, é sobre Zelensky, sobre esse contexto que eu estou trazendo. Se chegar uma matéria que for sobre Putin, eu vou questionar também do mesmo jeito, seria um problema, tá? Só para deixar claro. Mas aí, então tá aí. Essa questão dos mísseis russos, deixa eu até pegar aqui, ó. Ele comenta que foram 160, entre ao todo, né? Entre mísseis e drones, foram 165. E de fato, né? Deixa eu só pegar aqui o nome dos. Aqui achei. Foram utilizados muitos Iskanders, de fato, míssil do tipo Caliber. E, evidentemente, o próprio Shahed, né? O Shahed iraniano, padrão iraniano. Então, esse já sabemos de onde veio. Só que, por exemplo, alguns Caliber, acredita-se que esses sistemas dele veio do Ocidente e provavelmente veio da Ucrânia. Aí vem um outro fator que precisa deixar claro, que é o seguinte. Apesar de alguns desses microchips serem antigos, eles ainda funcionam, tá? Ainda existe. Você precisa lembrar que o sistema de geolocalização é russo, é próprio, é o GLONASS, tá? Existe, por exemplo, o GPS, existe o Baidu, se eu não me engano é Baidu, a versão chinesa. Tem o GPS, que é americano, e tem o GLONASS, que é russo. Então os russos já têm o seu próprio sistema de geolocalização, tá? Já tem seu próprio sistema, e que hoje em dia qualquer tecnologia mínima é possível você ter todo um embasamento dessa questão de posicionamento. Então, globalmente falando, existem vários satélites russos, né? Os russos são uma das poucas nações que podem lançar foguetes ao espaço e que podem ter seus satélites. Ele foi o primeiro país, né, no mundo a fazer isso, lá atrás, lá muito atrás. Então, os russos já dominam essa tecnologia. Isso precisa ser levado em conta. Então, mesmo que sejam muitas vezes tecnologias muito antigas, do início dos anos 2000, é uma tecnologia que para o básico funciona. É evidentemente que muitos Iskander, isso já se sabe. Inclusive, eu já vi até alguns inscritos do canal comentando isso, o quanto alguns Iskander têm uma mira ruim. E um dos motivos é o seguinte: o sistema GLONASS, ele tem, assim como o próprio sistema GPS, ele existe uma série de limitações, tá? A versão militar, se você pega a versão militar do próprio sistema GPS, ele tem uma precisão muito maior, abaixo de 1 metro, dependendo de onde você estiver no mundo, né, do que tiver em termos de cobertura. Já para nós cidadãos comuns, eu não sei exatamente a porcentagem hoje, mas está em torno de 2, 3 metros mais ou menos, 9 metros em alguns casos. O GLONASS vai ser similar, tá? Através de triangulação nós conseguimos até um resultado melhorzinho usando GPS e GLONASS. A versão militar, evidentemente, é um pouco melhor. Só que esses receptores mais antigos, eles vão ter uma margem de erro de alguns metros. Então, dependendo de onde é lançado esses Iskanders, tá? Da saída do Iskander até chegar no alvo, uma série de variações, até climáticas, vão interferir no processo de envio desses Iskander e vai ter essa falha, né? Então, muitas vezes, essas falhas que têm ocorrido em alguns ataques na Ucrânia, por parte dos russos, é a prova concreta de que os russos estão utilizando equipamento, chips, microchips antigos em alguns equipamentos. A prova é essa. Até porque não vale a pena. Porque o que ocorre? Eles estão tendo, evidentemente, microchips e etc., comprados da própria Ucrânia e de outros países. Sim, isso existe. Zelensky, numa parte, não mentiu. Ele está falando a verdade. Ele só está omitindo o lado que até a Ucrânia ajudou nesse processo, né? Só que aí, por exemplo, já tem um monte de Iskander já pronto. Não tem lógica você ter que desinstalar, colocar o microchip novo, fazer testes, e talvez não vai ter uma compatibilidade muito boa, então é mais viável fazer isso na nova fabricação dos novos equipamentos. Já vai vir pronto. Mas os antigos,
vão lançar do jeito que for. Então, por isso que a mira não é tão precisa em muitos alvos como tem ocorrido. Enfim, eu terminei extrapolando, até para explicar um pouquinho mais algumas questões, e é um tema que eu gosto muito, já que é uma das minhas especialidades, que é exatamente georreferenciamento e geoprocessamento, né, de áreas urbanas, rurais, que é uma parte que eu entendo muito bem, sem modéstia. Mas enfim, deixa teu comentário aqui abaixo, o que é que você acha de tudo isso, né? Mais uma retórica em meio ao conflito, que é aquela velha história. Numa guerra, a primeira coisa que cai é a verdade. Ela deixa de... Já não existe verdade no nosso mundo, como, né, como sabemos. E numa guerra, essa verdade ainda fica mais encoberta por N fatores. Tá aqui um exemplo que acabei de citar.